Eu quero ver Cristo retornando em glória e os anjos cantando. Jesus, Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo e dizer que o amo para sempre com Cristo. Feliz viverei. Olá, Shalom, Boker Tov. E vocês, como é que estão? Estão bem? Estão felizes? Estão animados? Sim, nós podemos andar felizes, animados, mesmo com as dificuldades, com os problemas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus nos ajuda a andar felizes, animados, com bom ânimo, porque isso vai fazer com que a gente consiga superar nossas dificuldades. Mas se a gente se abater, se entristecer, a gente vai cada dia mais afundando. E aí é onde chega, né, nas doenças, né, de depressão e muitas outras. Não importa o problema que você está vivendo hoje, confie no Deus de Israel, que Ele tem poder para te ajudar a superar todos os seus problemas. Principalmente quando a gente alimenta o nosso espírito com a sua palavra. Então, não tem como a gente não superar nossos problemas, por mais difícil que seja. Para Deus, nada é impossível. Então, eu amo servir a esse Deus. Confiar nele plenamente como Caleb e Josué. Mesmo diante de gigantes, eles viram que Deus poderia sim realizar aquilo que ele falou, que ia dar aquela terra para eles, e eles conseguiram. Então, que vocês possam se fortalecer, todos nós, eu e vocês, né? Se fortalecer a cada dia, buscando se aproximar de Deus, felizes por saber que nós temos um Pai poderoso, Rei dos Reis, Criador da terra, e que nós só precisamos acreditar na Sua palavra e todas as coisas que seja para o nosso bem, Ele vai realizar, ok? Então fica aí essa mensagem. E hoje tem um assunto que nós vamos falar sobre ele, que o título é O Espírito Santo nunca será contra a palavra de Deus. Gente, isso é muito importante que a gente aprenda isso, que o Espírito Santo, ele nunca será contra a palavra de Deus. Porque senão Deus seria um mentiroso. Cristo fala, né? Santificai-vos. A tua palavra é a verdade. Então ele fala que a palavra... Porque, gente, foi esses os apóstolos, foi esses os profetas, foram esses aqui que Cristo deixou, né? Como referência para que a gente hoje possa seguir. Então, tudo que está escrito aqui pelos apóstolos, pelo profeta, tudo que está escrito aqui é verdadeiro. É verdadeiro. E é onde a gente pode, né, vir à fonte e se banquetear com a palavra de Deus, que nos traz tanta alegria, tanta felicidade, né? Então, o que é que significa isso, né? Hoje nós vamos falar sobre que, partindo desse princípio, né, que o Espírito Santo jamais será contra a palavra de Deus, então nós temos como nos nortear aqui neste mundo para saber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou não. É simples assim. Então vamos ver lá em Romanos 8,14. Romanos 8,14. O que é que o Senhor nos ensina aqui?
Olha o que ele diz aqui, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, né, é santo, Jesus Cristo é santo, e nós, como seus filhos, temos que ser santos também. Muito simples. Não tem como a gente ser filho de Deus se a gente não for santo, se a gente não seguir as orientações, né, os mandamentos, as coisas que ele deixou para nos livrar dos pecados, porque é o pecado que nos afasta de Deus. E quando a gente obedece a Deus, estamos sendo pessoas santas, porque Ele é santo. Você acha que Deus, como santo, vai nos levar a pecar para que a gente possa sofrer? Vamos pegar o exemplo de Eva, né? Eva, Deus deu mandamentos para ela e para Adão. Aí chegou o adversário e enganou Eva, que falou, não, você não vai morrer. Mentira, estava mentindo para ele. Agora, olha a promessa dele, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas qual é a diferença disso? Deus conhecia o bem e o mal? Sim, Deus conhecia o bem e o mal, mas Deus só faz o bem. Deus nunca fez o mal, porque o mal estava nele e não em Deus. Entendeu? Então, ele não quer levar Deus ao sofrimento, por quê? Porque Deus só conhece o bem e ele não tem poder nenhum sobre Deus. Já com Eva, que o pecado é a desobediência a Deus, ele enganou ela falando, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que ela ia ser conhecendo o mal, praticando o mal, que era desobedecer a Deus. Entendeu a diferença? Como ele engana, como ele usa a palavra de Deus e engana as pessoas. E ele levou Eva para onde? Para o sofrimento. Entendeu? Então, aqui ele está dizendo, né, que todos guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós temos aqui na Terra, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas só que aqui na Terra existem muitos enganadores. O adversário, ele trabalha muito para nos enganar, como ele fez com Eva, para nos levar para o sofrimento, né? Então, já sabemos que temos que ser santos, né? Temos que ser santos, porque o nosso Pai, o nosso irmão Jesus Cristo é santo e Ele, né, veio justamente para nos ensinar isso, como ser santos. Não tem como ser santos se a gente não obedecer a palavra de Deus. E daí, gente, aqui vai uma coisa muito importante que a gente tem que aprender aqui neste mundo. Que existem muitos falsos profetas. Todos aqueles que se levantam e criam igreja e diz que Deus chamou e ensina mentiras, é falso profeta, todos. Quando a pessoa cria uma igreja, né, começa ou cria uma igreja, mas que o propósito é ajudar os filhos do Pai Celestial a ir a Deus, esses são verdadeiros. São pessoas verdadeiras, porque existe o amor no coração, né? É claro que nós não só precisa ter o amor, como também o conhecimento da palavra, para poder guiar o povo de Deus aqui na Terra. Porque através desse conhecimento é que nós vamos chegar, né, a Deus. Como ele fala, né? Aproximai-vos de mim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que a gente se aproxima de Deus? Através da palavra de Deus. Então, na verdade, o que é que acontece? Todos nós aqui na Terra temos que conhecer isso aqui, conhecer, para que a gente possa se livrar dos enganos e para que a gente possa ser guiado pelo Espírito de Deus, porque como diz a palavra, né? Todos guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então está muito claro que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai mentir, não vai enganar, porque ele vem de Deus. Então vamos ver aqui como nós vamos identificar se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Porque olha o que é que acontece aqui em Mateus 24, 24. Olha o que Deus deixou aqui para nós, viu? Mateus 24, 24.
Aqui. Olha o alerta que Deus deixa para nós, porque esse assunto, gente, é muito importante. Porque quem está sendo enganado, queira ou não, vai sofrer as consequências. Eva e Adão não sofreu? Estava lá na sua linda casa, um jardim belíssimo que Deus criou para eles. Uma casa belíssima, mas por ser enganado, o Senhor tirou eles, e eles foram para onde? Para o sofrimento. Agora, porque eles passaram a obedecer também ao adversário. Não só a Deus, ao adversário também. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que Deus fala, né? Grandes sinais, falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então, aqui o Senhor está nos alertando, né? Então, o que é que significa isso? Para que a gente não seja enganado, a gente não tem que se olhar. Por exemplo, eu vejo grupos religiosos aí, que só de você olhar, você vê que aquilo ali não é coisa do Senhor. Como eu já vi, né? Pastores chamando as pessoas, aí bota a mão na cabeça, a pessoa cai, e fica falando no ouvido das pessoas, e não existe isso. Na Bíblia isso não existe. Não foi assim que Cristo pregou o Evangelho do Pai Celestial. Não foi assim, né? Foi falando, ensinando, exortando, orientando, mostrando o bem, mostrando o que é o bem, o que é o mal, quem deveria obedecer, quem não deveria, né? E foi isso que ele deixou aqui na palavra de Deus. Então é fácil você identificar quando quando um grupo está fazendo algo que é desagradável a Deus, né? Aqui na palavra de Deus ele fala assim, que os que andam em procissão, adorando imagem de escultura, nada sabem. Está escrito aqui na palavra de Deus. Os que andam em procissão, então é fácil você identificar. Agora, presta atenção. Agora, esse aqui, ó, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, existe uma igreja, é isso que está falando aqui, existe uma igreja que ela é tão parecida, né, com a verdade, que, se possível, vai enganar até os eleitos. Essa é perigosa, porque essa é muito parecida, esse é o perigo, né? Ela é como Deus está alertando aqui, muito parecido com a verdade. Então, esse é o perigo, porque veja bem, quando você pega uma nota falsa, né? Quando você olha, é bem parecida, é igual, na verdade é igual, né? Mas as pessoas que sabem identificar, elas passam a mão assim e tem uma diferença, né? Entre uma e outra. E aí a pessoa sabe identificar que é falsa. As pessoas que trabalham mesmo em caixa, né? Seja de supermercado, qualquer lugar, eles são treinados a isso, para reconhecer uma nota falsa. A mesma coisa somos nós. Se vai ter uma obra muito parecida com a verdade, que é o que o senhor está falando aqui, que, se possível, até os eleitos vão ser enganados, né? Serem enganados. Então, nós temos que estar afiados aqui na palavra de Deus para identificar, se esta obra chegar até nós, a gente identificar que é mentirosa. Só vamos identificar se aquela igreja, né, aquele grupo é mentiroso, essa igreja tão parecida como o senhor fala aqui, se conhecermos a palavra de Deus. Porque se a gente não estudar, se a gente não procurar conhecer, a gente não vai identificar e a gente vai ser enganado. E olha o engano que ele faz, né, como ele fez com Adão e Eva. Vocês serão como Deus. Então Eva queria ser como Deus. Por isso que ela caiu no sofrimento e na mentira e foi enganada. Por querer ser como Deus, então aí ela acreditou nele, foi lá e fez o que Deus disse que não era para fazer. Então o adversário, ele usa essa arma, né? Olha, vocês vão ser como Deus.
fazendo as coisas como Deus. Mas veja se na Bíblia está explicando isso. Não. Cristo disse, eu vou preparar um lugar, onde estiver, vocês estarão comigo. É essa a promessa de Deus. Seja perfeito como eu sou, Deus fala. Por quê? Porque nós temos que buscar a santidade. Porque Ele é santo, a gente tem que ser santo. Essa é a promessa. Aqui Deus nunca fala, vocês vão ser como eu, fazendo isso, isso e isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa igreja, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer, não mente, isso aqui não mente. De um grupo, né, de um homem. Como que nós, aí, aqui, agora o Senhor deixou, vou dar o exemplo de Daniel, né? Daniel, na época que o povo estava, todo mundo fazendo as coisas tristes, né? Errada, tanto é que a Babilônia entrou e matou e expulsou, Daniel estava firme. Por quê? Porque Daniel se apegou à Bíblia, porque ele tinha o Velho Testamento na época, não tinha o Novo, mas tinha o Velho. Então ele se apegou ali na Bíblia e ele fazia exatamente como o Senhor falou para ele. E olha a vida que o Senhor deu a ele, né? Ele foi para a Babilônia, foi. Mas lá ele se tornou o segundo depois do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele foi o segundo, era o rei depois ele. Por quê? Porque ele era fiel à palavra de Deus. É isso que a gente tem que entender. Temos que ser fiel à palavra de Deus. Não adianta a gente estar dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja. Aí a gente acha, eu estou salvo, eu vou para o céu, eu vou para... Se você não tem esse conhecimento, se você não está seguindo essa verdade de Deus, né? Os enganados sofrem as consequências. Você vê que Eva sofreu as consequências. Ela não ficou no paraíso. Deus continuou com ela, mas eles perderam, né? Saíram do paraíso e foram sofrer. Mas como eles foram humildes a Deus, aceitaram tudo que Deus falou que ia fazer, então Deus continuou guiando eles, né? Mas ela sofreu muito, ela e Adão, né? Por conta do engano. E a mesma coisa é para nós hoje. Se Deus deixou aqui toda a verdade, tudo explicadinho até o final, o que vai acontecer no final e tudo, e a gente resolve ignorar isso aqui, né? E seguir um homem, né? Que inventou, que criou a igreja, mas ele criou baseado em quê? Na palavra de Deus e na mentira, porque quem chamou ele foi o adversário. É isso que acontece com essas igrejas que dá doutrina que não está aqui dentro. Pessoas que o adversário chama para enganar, para mentir, com o objetivo pegar dinheiro, enricar, porque a pessoa que está com a verdade, é como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa pessoa que está com a verdade, ela vai ser livre, porque ela está seguindo a verdade de Deus. Mas as pessoas que estão seguindo a mentira de um homem, né, que o adversário chamou esse homem, né, e mandou enganar as pessoas, ele foi enganado. Na verdade, quem engana sabe que está enganando, né? Os fiéis é que não sabem. Por quê? Porque não vêm buscar a verdade. Só por isso que eles não sabem. Porque não vêm buscar a verdade. Porque se vier, vai ver que está sendo enganado, né? Então aqui, Deus fala que como, né? A Bíblia nos dá 3 exemplos, né? Como a gente pode identificar as mentiras dentro daquele que foi chamado pelo adversário para guiar o povo aqui na terra, porque ele chama também. Ele chama para guiar o povo, mas ele guia como ele fez lá com Adão e Eva, falando a palavra e colocando as mentiras dele no lugar, né, junto, para enganar o povo. Então aqui tem 3 exemplos. Primeiro, Deuteronômio 18, 21, 22. Olha o que diz em Deuteronômio. Como você pode identificar um líder falso, né? Se você está sendo guiado ou não por Deus, ou por um homem chamado pelo adversário.
é Deuteronômio 18, 21, 22. Aqui. Ó, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Olha bem. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, se você disser no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o falso profeta, ele vai falar que vai acontecer algo, né? E aquilo não acontece. Então, Deus não disse. Porque quando Deus chama um profeta, Deus dá para ele todas as orientações. Um profeta, gente, ele tem que profetizar. Se o nome já diz profeta, né? Ele vai profetizar, ele vai falar para o povo, né? Coisas que vão acontecer, né? Porque o Senhor avisa o povo. Por exemplo, vou dar exemplo a vocês. Teve a pandemia. A pandemia veio e foi mundial. Então, o profeta de Deus, que está, né, ligado a Deus, o porta-voz de Deus aqui na terra, ele teria que avisar o povo. Olha, vocês se preparem, porque vai vir, né? Vem aí uma pandemia, né? E vocês se preparem financeiramente, espiritualmente. Ele teria Deus falaria para ele e ele avisaria o povo. Se existe profeta que tem essa comunhão com Deus, que Deus está ali dando as instruções, então Deus fala com ele e ele, né? É igual Moisés. Deus falou para Moisés, fala o povo para botar coisa nas portas, porque o anjo vai passar e aonde tiver a porta com sangue, nada vai acontecer. E Moisés falou para o povo e aconteceu o que Moisés falou. Entendeu? Um profeta é isso, aí é uma atalaia. Deus, através dele, fala para o povo, olha, faz tal coisa porque vai acontecer tal coisa, para que vocês possam se preparar, né? Então, é para isso que é o profeta, para ser uma atalaia aqui na terra, né? Então, se esse profeta falou que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu, aí vocês têm que saber que não é um profeta. Por isso que eu digo, é bom que vocês conheçam a pessoa que você está seguindo. Porque a pessoa que você está seguindo é aquele que começou o grupo. Agora, você tem que conhecer quem começou o grupo, como era o caráter, né? Para vocês terem a noção se era realmente um profeta de verdade ou não. Então, esse é um dos exemplos que Deus deixa para você saber se está sendo guiado por um líder religioso que está te levando mais próximo de Deus ou está te enganando e te afastando de Deus. Aí, o outro tem outra coisa que o senhor deixa aqui que vai esclarecer se é de Deus ou não essa pessoa. Mateus 7, 15 e 16. Mateus 7, 15 e 16. Mateus 7. Ó, presta atenção que está escrito aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Entendeu o que o senhor está dizendo aqui? Pelos frutos. Não é pelos prédios belíssimos, não é por casas lindíssimas que você vai conhecer se essa pessoa
é um profeta ou não de Deus. Porque casa bonita, prédios bonitos, isso aí as pessoas, eles primeiro, eles pegam, exploram as pessoas para pegar o dinheiro. Com esse dinheiro eles compram tanto para eles, né, casas lindas, como eles fazem coisas belíssimas. Nós estamos vendo aí, né, templo de Salomão, cheio de ouro, cheio de não sei o quê. E eu conheço pessoas com suas vidas destruídas, que faz parte dessa igreja. Porque quando a gente segue a mentira, não tem como Deus dar as bênçãos que Ele tem preparado. Ele tem preparado bênçãos para mim, para você, para todos nós. Mas quando a gente está sendo enganada pelo adversário, como a gente está enganada, Deus protege, Deus ajuda, Deus alivia os sofrimentos da pessoa, porque vai sofrer muito, não é pouco. Mas Deus vai aliviando os sofrimentos das pessoas. Só que a gente sofre as consequências por estar sendo enganada, por estar acreditando em mentiras. Porque o adversário veio para roubar, matar e destruir. Então, quando o inimigo chama uma pessoa e monta uma igreja com a intenção de tirar o dinheiro, de enricar com o dízimo, disso e daquilo, de te enganar e dizer que você, como ele fala aqui, né? Que é essa que a gente tem que cuidar da igreja, que vai se parecer muito com a verdadeira, com as coisas de Deus. E até, olha bem, como vai ser tão parecido, é igual a essas notas falsas, e se possível até os escolhidos vão enganar. Então é com essa que a gente tem que ter cuidado, porque essa é mais difícil de você detectar que é falsa, né? Que é a própria palavra que diz. Você só vai detectar se ela é falsa aqui, ó, se os ensinamentos estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se a doutrina não estiver de acordo com a palavra de Deus, então, por mais belo que seja, por mais linda as promessas seja, ela é falsa, porque é a palavra de Deus que diz, né? Então, agora a terceira é em Gálatas 1:8. Olha o que diz em Gálatas 1:8. Gálatas. É a terceira maneira de você identificar se essa igreja, né, se essa pessoa que você está seguindo, porque é o líder que começou, se foi o diabo, você está seguindo o diabo. Se ele usou ele para me enganar, você está seguindo ele. Mas se foi uma pessoa, né, que criou com o desejo de levar pessoas a Deus, então ali Deus está presente, porque ali está o amor. Não tem intenção de tirar seu dinheiro, de lhe prejudicar, não. A pessoa que cria, né, um grupo religioso, mas a única intenção é levar as pessoas a Deus, né, através da Bíblia, ali está o amor. E onde está o amor, Deus está presente, né? Então veja em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. 2 vezes ele está falando isso aqui. Como é que você vai saber, né, se o evangelho que está pregando a você é além deste que Deus deixou para nós? Como você vai saber? Estudando a Bíblia. É assim que você vai saber, né, se o evangelho, se a doutrina que está sendo passada para você está de acordo com a Bíblia. Porque se não estiver, né, é como ele diz, por mais que pareça com a verdade, você está sendo enganada. Então, todo o nosso alerta é para a gente saber, né, se a doutrina que está sendo passada é verdadeira. Está aqui dentro, porque é Deus que fala, né? Que seja maldito aquele homem que der coisas que não estão aqui dentro da palavra de Deus, né? Então, o Senhor, Ele não quer que a gente seja enganado. Ele quer que a gente siga a verdade, porque a verdade vem dele. E é o Espírito Santo que tem que nos guiar neste mundo. Porque o Espírito Santo, ele jamais e nunca vai ser contra a palavra de Deus.
Então não está difícil da gente ver se estamos sendo enganados ou não. Basta a gente estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é isso que ele está dizendo em Gálatas, né? Ninguém pode dar outro evangelho, a não ser este que está aqui. E aí você vai saber. Eu quero dizer uma coisa. A minha intenção em estar passando essas coisas não é, como muitos falam, né? Que é prejudicar a fé, enfraquecer a fé. Não é isso. É o contrário. Assim como Deus nos alerta aqui dentro, isso, né? Nós temos que entender, compreender que aqui neste mundo existem muitos enganadores. E eles são usados por quem? Pelo adversário. É o adversário que usa um líder religioso, mentiroso, que fala que, né, coisas que não vêm da palavra de Deus. Né? E ele arrasta muitos. É o adversário, é o mesmo adversário que usa uma pessoa para fazer dinheiro falso. É o adversário que usa uma pessoa para me enganar, para como eu tenho uma prima que ela trabalhou na faculdade, juntou o dinheiro dela por anos e depois foi enganada. Por quê? Porque não procurou a fundo saber com que ela estava lidando. Pegou todo o dinheiro dela pensando que estava comprando um apartamento e quando foi ver era mentira e ela ficou no prejuízo. Perdeu todo o dinheiro que ela juntou em anos. Então é o adversário que faz isso. Foi o adversário que foi até a Eva e disse que ela ia ser como Deus. E ela, querendo ser como Deus, acabou nesse sofrimento terrível que ela passou. O bom é que ela foi humilde diante de Deus e aceitou tudo que Deus falou. Então, a questão, né, desse engano é que aqui na Terra você não vai ter, gente. Aqui, por sermos enganados, nós não vamos ter, né, as bênçãos, tanta bênção que Deus tem para nós. Coisas lindas Deus tem para nós. Mas precisamos viver a verdade de Deus. Que está em nossas mãos. Está em nossas mãos, basta a gente, né? Às vezes por medo, eu não falo preguiça, mas às vezes por medo de enxergar a realidade, as pessoas não querem olhar o que está na palavra de Deus. Porque, na verdade, quando a gente descobre que foi enganado, eu passei por isso e eu sei como é. É dolorido, é triste, não é fácil. Né? É a caminhada. Agora, o mais importante é não deixar, se você chegar a esse conhecimento de que a doutrina não está correspondendo ao que está aqui na palavra de Deus, não deixe seu convívio com Deus. Continue lendo a Bíblia, porque aqui é seguro. Aqui eu garanto para vocês que é verdadeiro e é seguro. Continue lendo a Bíblia, continue se relacionando com Deus, continue se santificando, né? Você e sua casa, e tudo irá bem. Deus não vai rejeitar uma pessoa que está seguindo a verdade, que está buscando a santificação, Ele não vai rejeitar. De jeito nenhum Ele rejeita. Mas o que é que acontece com muitos? Quando cai na verdade, que vê que foi enganado, aí deixa de acreditar em Deus e vai para filósofo e vai para não sei o quê e continua na mão do adversário. Porque o certo não é esse. É a palavra de Deus que vai te sustentar aqui e te livrar de sofrimento. Por a gente seguir isso aqui, a gente se livra de muito sofrimento, porque Deus é verdadeiro. Ele é fiel quando Ele diz: achegai-vos a mim, achegai-vos a mim. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Olha o que Deus diz em Salmo 101, para finalizar. 101:7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Então, se a gente a pessoa que usa de engano, ele não vai ficar dentro da casa de Deus. E se você está seguindo uma pessoa que usa de engano, o que será que acontece? Né? As consequências vão vir. Então, isso que eu deixo para vocês, né? Dizendo que vamos confiar na palavra de Deus, na verdade. Aqui você está seguro. Aqui você está seguro. Eu hoje me sinto segura por fazer de Cristo o meu pastor.
É eu, Deus, Jesus Cristo e a Bíblia. Eu, Deus, Jesus Cristo e a Bíblia. A igreja é importante, é muito importante. Né? É muito importante. Por isso que nós fazemos nossa igreja no nosso lar, porque é muito importante. Hoje é sábado, é um dia maravilhoso, é dia de descanso, de entrar no descanso de Deus. E isso traz uma felicidade imensa no coração, quando a gente faz as coisas de acordo com o que está aqui. Mas eu digo para vocês, confie sempre em Deus e na palavra dele. E Deus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos abandonar. E tenha cuidado com as mentiras e os enganos de Satanás, porque isso traz sofrimento para a nossa vida. Que vocês fiquem na paz, que vocês fiquem com Deus. Se vocês estiverem passando coisas difíceis, não se preocupe, Deus vai superar, ajudar você a superar. É só você ler Salmo 91, me ajudou a superar muitas coisas, e confiar na palavra de Deus. E eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse vídeo.